Olá a todos, sejam bem-vindos. Esse é o segundo vídeo da nossa série de estatística, a convite da Concise. Eu, professor Carlos Dornel, estou aqui hoje para conversar com vocês sobre variáveis. Você sabe o que são variáveis? Se não, continua nesse vídeo até o final. Se você conhece um pouquinho, continua também, que certamente tem uma informação nova para você. Na aula passada, nós comentamos que a estatística é um conjunto de métodos e processos que permite a compreensão de fenômenos mensuráveis. E o que nós mensuramos são, portanto, variáveis. Tá? Então, o nível de ansiedade que nós estávamos aguardando esse encontro de hoje, as características morfológicas como altura, peso, as nossas características como se você possui ou não cabelo, qual é a cor preferida, a cor da sua roupa, a sua composição corporal. Então, tudo aquilo que pode assumir diferentes características ou diferentes observações ou diferentes valores, nós chamamos de variáveis. Tá? Mas por que medir variáveis? Porque nós queremos encontrar explicações para suas variações. Nós queremos entender a razão de ser dessas características. Então, nós medimos, nós mensuramos fenômenos para entender como esses fenômenos se manifestam na realidade. E aí as variáveis elas são classificadas de acordo com 4 categorias. De acordo com a natureza da variável, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. De acordo com a continuidade, elas podem ser contínuas ou discretas. De acordo com as categorias observáveis, elas podem ser dicotômicas ou policotômicas. E de acordo com a escala, elas podem ser nas variáveis quantitativas intervalar ou de razão, e nas variáveis qualitativas ou categóricas nominal ou ordinal. Então, quanto à natureza, são variáveis quantitativas, aquelas que exprimem valores quantitativos, né? Como, por exemplo, o peso, a altura, o número de doentes de Covid-19, o número de filhos, a temperatura ambiente. Variáveis qualitativas são chamadas de variáveis categóricas. Elas caracterizam determinado fenômeno, como a cor dos olhos, por exemplo. Como estado emocional, como grau de obesidade, se o indivíduo é obeso, tem obesidade grau 1, grau 2 ou grau 3. O sexo masculino, a ocupação, se ele é advogado, médico, engenheiro, né? Ou se ele é estudante, está aqui nesse canal aprendendo para a sua formação. Então, variáveis qualitativas e variáveis quantitativas dizem respeito à natureza das variáveis. Quanto à continuidade, elas podem ser contínuas ou elas podem ser discretas. Quando a gente fala em variáveis contínuas, nós estamos dizendo que ela pode assumir um valor de fração. A ideia de continuidade diz respeito ao grau de precisão. Então, as variáveis contínuas elas possuem um grau de precisão maior do que variáveis discretas. Por exemplo, o peso. Eu posso ter 82 quilos, eu posso ter 82,3 quilos, eu posso ter 82,32 quilos, eu posso ter 82,322 quilos. Então, existe um grau de precisão maior nas variáveis contínuas do que as variáveis discretas. Como, por exemplo, eu digo o número de doentes. Número de doentes, eu não digo existe um doente e meio, existe 1,3 doentes. Então, essas variáveis, número de doentes e número de filhos, por exemplo, são variáveis discretas, né? Porque elas possuem um menor grau de precisão. Elas assumem a ideia de um número inteiro, né? Então, que não permite um fracionamento, né? A terceira categoria, a terceira forma de classificação das variáveis é quanto às categorias. Elas podem ser dicotômicas, quando possuem duas observações possíveis, quando eu digo, por exemplo, o sexo masculino ou feminino. Quando eu falo, por exemplo, em estado emocional, se você está normal ou alterado. Quando eu digo grau de obesidade, se você tem obesidade ou não, se essa obesidade é alta ou branda. Então, a dicotômica assume duas variações possíveis. Elas podem ser policotômicas, quando assumem mais de duas variações, né? Mais de dois valores. Então, a cor dos olhos, você tem azul, castanho, preto, então você tem uma quantidade. Né? Quando você fala em ocupação, médico, enfermeiro, engenheiro, advogado, arquiteto, você tem uma variação grande. Né? O grau de obesidade ele pode assumir também uma forma policotômica. Né? Se eu classifico em obesidade 1, 2, 3,
Eu tenho mais de duas observações, então o modo como eu vou coletar essa variável eu posso colocá-la como dicotômica ou policotômica, tá? E quanto à escala, e aí a gente tem as variáveis quantitativas, elas podem ser intervalar ou de razão quanto à escala, e as variáveis qualitativas ou categóricas, elas podem ser nominal ou ordinal. Quando a gente fala em uma variável que é intervalar, o zero não indica ausência de fenômeno. E qual é um exemplo dessa variável? A temperatura. 0 graus é uma temperatura de 0 graus, mas não é a ausência da temperatura. Então, por isso que na variável intervalar, o zero não indica a ausência de fenômeno. Diferente, por exemplo, se eu pergunto a você quanto você tem de dinheiro e você responde R$0, isso indica que você não tem dinheiro. Isso indica a ausência do fenômeno. Então, nesse caso, nós temos uma variável de razão, tá? Quanto às variáveis categóricas, elas podem ser nominal ou ordinal. Uma variável nominal, ela não tem hierarquia, não tem um ordenamento. Quando eu falo sexo masculino e feminino, não posso dizer que uma é superior ao outro, que existe uma ordem nessa variável. Diferente, por exemplo, quando eu digo grau de escolaridade, e eu digo o sujeito tem ensino fundamental, ele tem ensino médio, ele tem ensino superior, ele tem graduação, especialização, mestrado, doutorado, existe uma hierarquia. Então, quando há hierarquia, nós chamamos de variável ordinal. Quando não há hierarquia, por exemplo, profissões, não há uma hierarquia, nós chamamos de variável nominal, tá? São a classificação das variáveis categóricas. E aí, por fim, nós temos então a conjugação dessas características. Quando a natureza, elas podem ser quantitativas ou qualitativas. Uma variável quantitativa, ela pode ser contínua, né, quando assume valores de fração, ela pode ser discreta, e as variáveis qualitativas, elas serão sempre discretas. Quanto à categoria, as variáveis quantitativas são sempre policotômicas, né, porque você tem uma variedade de observações possíveis, e as variáveis qualitativas elas são dicotômicas ou policotômicas. Dicotômicas quando assumem duas observações possíveis, policotômica quando essa variável ela assume mais de duas observações possíveis. E quanto à escala, as variáveis quantitativas elas podem ser intervalar ou de razão, né, como a gente viu anteriormente, e as variáveis qualitativas elas podem ser nominal ou ordinal. Então a gente tem uma classificação dessas variáveis. Se você gostou desse vídeo ou se esse conteúdo foi útil para você, inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida que não foi respondida aqui, compartilha com os seus amigos, com estudantes na sua universidade e dá o like para a gente. Um forte abraço e até a próxima aula.